Amigos literários, amigos do Grilo Falante, bem-vindos mais uma vez. Hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre Walter Hugo Mãe, com essa obra de 2024, portanto até recente, mas que já trouxe muito espanto, muita admiração pelos seus leitores, não só em Portugal, em Angola, que é sua origem, embora ele seja naturalizado português, mas em vários países. Suas obras são premiadas, são traduzidas, são lidas nas universidades, são lidas nas praças públicas, são recordes de empréstimo nas bibliotecas. Olha, esse autor é um colosso, um colosso. Eu tenho essa edição aqui da Porto Editora, e que é uma editora portuguesa, portanto, né? Cidade, inclusive, onde ele estudou, fez os estudos superiores. Bom, eu tenho aqui nesta obra, nós temos aqui um texto do próprio autor, do Walter Hugo Mãe, que está aqui me fazendo companhia, e ele fala justamente de como a ideia da escrita dessa obra extraordinária surgiu. E vou ler só um trechinho para vocês entrarem um pouquinho nesse universo lírico, poético, de prosa, de magia, que é o universo de Walter Hugo Mãe. Ele fala: olha, a primeira vez que escutei a senhora Luísa Reis Abreu falar muito, me impressionou seu jeito de dizer as coisas. Seu jeito de dizer as coisas. Guarde isso. Um certo desvio em relação ao que é hábito no meu lugar de Portugal. Sua expressão genuína, diria pura, no linguajar de campanário, aliada à sua constante gratidão pela míngua divina, deixou em mim um fascínio que em pouco tempo me convenceu a anotar quanto pudesse para aprender o que houvesse a aprender com uma voz tão sincera e uma fé inabalável. Logo na introdução desse texto que ele fala sobre a gênese da obra, que ele amadureceu durante mais de 10 anos, ele já traz aqui informações muito importantes sobre o que vamos encontrar aqui. Primeiro é a sua que seria a sua perícia, a sua delicadeza com a linguagem que ele tentou incorporar aqui dos habitantes de Madeira. Ele tentou e conseguiu, tanto que nós temos aqui expressões, temos vocábulos típicos da Ilha da Madeira, que fica a sudoeste lá. Essa ilha foi colônia de Portugal e é uma ilha belíssima, né? Nossa, uma ilha realmente assim paradisíaca. Eu vi imagens aqui pela internet, não sabia que era tão maravilhosa e que tem as características geográficas realmente como ele coloca aqui através das suas personagens, principalmente o personagem que é o narrador, o Felicíssimo, que na verdade chama Paulinho, mas desde que seu irmão mais novo nasceu, 7 ou 8 anos depois dele, ele vai ficar tão feliz, o Paulinho, que toda a comunidade em torno, que é uma comunidade pobre, mas muito trabalhadora e que se envolve muito uns com os outros na vida, no destino, nos dramas, nas alegrias uns dos outros, que é mais ou menos típico, né, em comunidades pequenas assim, mas que vão chamá-lo, portanto, de Felicíssimo, esse superlativo aí, para já dar uma dimensão do amor, da amizade, do cuidado, do acolhimento que ele vai ter com seu irmão mais novo, que vai ser também chamado de Pouquinho. Veja só, Pouquinho, mas que nomes, hein? A escolha dos nomes realmente é uma situação à parte nessa narrativa, o próprio autor declarou isso, para trazer toda uma carga simbólica, toda uma marca em relação à vida, aos valores, até o destino dessas personagens. Foi algo também muito elaborado, além dessa linguagem que é incomum. Quem lê Walter Hugo Mãe, ao se deparar com qualquer texto, independente do livro, já lhe reconhece a sua marca. É impressionante. Ele fez um trabalho aqui em loco, ele realmente foi à Ilha da Madeira, conversou com pessoas, essa senhora, não é, Luísa Reis, que o inspirou, inclusive, na construção desse
nossa, desse romance maravilhoso, Habitante da Ilha da Madeira, e ele, portanto, tem uma característica muito especial, embora não seja um romance documental de forma alguma, mas a ideia, o que motivou, o que foi uma espécie de uma epifania para esse autor, foi inicialmente o contato com a Luísa Reis Abreu. Bom, eu tenho aqui algumas dessas informações primeiras, mas eu gostaria de falar desse autor um pouquinho com vocês, porque ele nasceu na década de 70, é um autor ainda jovem, mas começou a publicar poesia já em 1996, ele tem vários títulos de poesia, porém em 2004 ele lançou o primeiro romance, O Nosso Reino, que já foi realmente bastante bem acolhido pelos leitores, pela crítica, mas o mais interessante é que já em 2007 ele lançou O Remorso de Baltazar Serapião, romance que ganhou um prêmio muito importante em Portugal, importante para todos nós, leitores de todos os lugares, que é o prêmio José Saramago. O mais curioso é que o próprio José Saramago foi à entrega do prêmio e declarou que esse romance seria como um tsunami dentro desse grande espectro maravilhosamente de grandes autores, de grandes obras literárias ali de Portugal, dos países de língua portuguesa, da literatura como um todo. Veja só, já receber esse carinho, esse acolhimento do próprio José Saramago, já ganhou também o prêmio Telecom. Ele é muito diversificado em termos de entrada nas mídias. Ele é apresentador de um programa de televisão, ele é compositor, ele é cantor, ele inclusive editor também, ele editou Caetano Veloso lá em Portugal, Adriana Calcanhoto e outros grandes nomes. Olha, esse moço é fantástico, ele é editor de revistas literárias importantes, significativas, né, no nosso meio aí literário. Então, como não tenho que solicitar de Walter Hugo Mann que ele não faça com esmero, com uma seriedade, ao mesmo tempo com uma delicadeza impressionante, né? Ele é, de fato, eu vou dizer aqui uma palavra, ele é encantador. O que ele nos traz aqui, Deus na Escuridão, que título maravilhoso, né? É uma obra que está dividida em 3 partes e que conta a história de uma família que vive na Ilha da Madeira, os Pardieiros, veja só o nome, né? Pardieiro, casa pobre, em ruínas, né? E pode ser também uma alta muralha, mas é uma família de pai, mãe e um menino, né? Que tem em torno de 7 anos. Por que a gente consegue saber da idade? Não porque ela seja declarada, mas porque ele fala inclusive da primeira dentição dele, que ele, quando ele perdeu, que ele enterrou o dentinho num vaso, porque era comum que as pessoas pegassem o dentinho e as mães transformassem num bibelô, numa correntinha de ouro, mas a família era tão pobre que não teria esse recurso, aí ele plantou o dentinho numa vasilhinha de plantas, que eram as mulheres, inclusive, é um hábito das mulheres da Ilha da Madeira, inclusive uma vizinha dele, de sempre ter plantinhas, de cuidar, de ser muito afeita àquele universo ali vegetal das flores. Nossa, é uma delicadeza impressionante. Bom, e muitos anos depois, cerca de 10 anos, nasce um outro menino na família, que é o Pouquinho, que é a mãe Marinha e o pai. Nossa, o pai é colocado com um desenho do pai de uma forma assim, uma personagem fantástica, um homem imenso, muito alto para os padrões ali, inclusive da Ilha da Madeira, e um homem mais silencioso, muito dedicado ao trabalho, principalmente ali à agricultura local, muito dedicado à família, mas enigmático para o narrador, porque a narrativa é construída pela visão dessa personagem, que numa primeira parte nós temos muito bem construída a visão de uma criança de 7 anos, né? Sendo que na segunda e terceira parte ele já está adulto, mas a linguagem
não se modifica tão substancialmente, ela é um pouco mais voltada para as questões mais objetivas e concretas, mas a grande questão desta obra é realmente a predominância de uma visão de de uma criança que tem uma relação onírica, mágica com a realidade. Embora eu não esteja falando aqui do maravilhoso, apesar de que em alguns momentos surge até uma imagem, alguma situação que beira realmente o mágico. Mas o que traz uma influência bastante grande, inclusive para a construção dessa imagem, além da paisagem local da Ilha da Madeira, que é uma ilha, a narrativa se passa ali na década de 80 e depois caminha, né, mais de quase 20 anos, mas é uma ilha, né? Nós estamos ali num lugar, num isolamento, longe das grandes cidades. Ele até realça isso como um fator positivo, porque o narrador gosta, as pessoas daquela ilha, até certo ponto também, estão bem ambientadas ali, numa visão, portanto, mais poética, num ritmo mais lento, com uma relação mais próxima, muito fraterna entre si. Há algumas divergências entre um e outro, mas há sempre uma busca para um convívio melhor. Tanto que tem uma frase que eu até anotei aqui, que eu achei maravilhosa, que para mim, entre outras frases lapidares aqui, ao longo da narrativa, ele fala assim, o narrador, veja só, o Felicíssimo fala: amamos mais quem vemos em perigo. Isso tem toda a relação com o enredo que vai ser construído aqui, como no outro momento ele fala: somos feitos para aumentar de coração perante a família que sofre. Né? Então, para nós vermos aí essa sensação de unidade, de acolhimento, de apoio mútuo, né? De devoção mesmo, uns em relação aos outros. Aqui na primeira parte, no primeiro capítulo, que ele vai ter uns títulos maravilhosos, O Menino Sem Origens, que é o nascimento do Pouquinho, o irmão dele. E ele fala assim, olha, Pouquinho nasceu sem as origens. Ele está falando de uma característica física. Embora fosse um menino, a genitália masculina não se definiu. Então ele fala, olha, era inteirinho um menino, mas vinha mordido entre as pernas como se algum predador o tivesse buscado na barriga de nossa mãe. Quiseram muito esconder de mim. Doutor Paulino inventava ordens para manter minha infância incólume, mas o susto pelos rostos me explicava que meu irmão nascia aleijado. Eu quis descer sobre ele como uma casca, uma carapaça, uma casa, uma mãe e deixá-lo morar. Ele não se assustou com isso, com essa característica, embora houvesse junto à população local um certo susto, uma certa reserva em relação à característica daquele menino, mas ele imediatamente tomou para si de um amor incondicional, absoluto àquele irmãozinho, que ele cuidou, mesmo quando a criança nasceu, a mãe colocou num lugar perto de onde ele dormia, o menino Felicíssimo, né, que ele demonstrou tanta alegria que todos começaram a chamar de Felicíssimo, e ele tomava conta à noite do bebê, viu o bebê crescer, prestava atenção às mínimas manifestações, que era uma criança muito calma, muito silenciosa. Então ele tomou como um cuidado, e tanto que ele fala, era preciso prever-lhe um nome de duas vias, deixar que maturasse nessa liberdade, ao invés de obrigar a cumprir o que não podia ser cumprido. Então o nome traz essa característica, né? O nome foi elaborado para que se revelasse ali a origem, um certo destino, uma característica muito forte da personagem. Então nós temos Felicíssimo e temos Pouquinho, né? Bom, mas ele tem uma visão aqui, como todas as personagens, bastante marcada pela religiosidade, pelo catolicismo. Então nós vamos ver aqui que esse menino, com essa questão da ausência, né, de uma marca ali da sua sexualidade masculina,
ele vai ser desenhado e visto pelo próprio irmão como um ser angelical, né? A sexualidade que não indefinida, né? Até dos anjos, esse menino vai ser cuidado e vai crescer com essa marca. Tanto que tem um momento aqui da narrativa em que ele ia com o irmão já crescido para um lugar ali mais próximo, que eles moram perto de um despenhadeiro, perto do mar, ali há precipícios, é um lugar realmente de geografia, né? De muitas montanhas, de muitas elevações e próximo ao mar, e eles iam para lá e ali o menino recebia as pessoas, como sentava numa pedra escolhida pelo próprio Felicíssimo, e as pessoas vinham de lugares longe ou próximos ali da comunidade para conversar, receber acolhimento, aconselhamento do menino, como se ele fosse um ser assim, realmente angelical. Olha que desenho maravilhoso. E o cuidado que eles têm com essa criança passa também dele, da mesma forma, pela mãe. O pai é ocupado com o trabalho, né? Com um provedor de excelência, muito devotado à família, mas a mãe também é uma personagem extremamente bem realizada, desenhada, e que ele vai fazer uma analogia, inclusive, das características da mãe ou da maternidade para com Deus, porque as mães cuidam dos filhos, sofrem pelos filhos, amparam os filhos. É algo maravilhoso que ele construiu aqui nesse sentido. Eu queria mostrar para vocês um trechinho, para vocês terem uma amostra também da linguagem, sempre lembrando que um dos trunfos desse autor é a perícia com todo esse burilamento estético que ele faz com a linguagem, embora seja prosa, mas é de uma poesia maravilhosa, com imagens, com metáforas, com simbolismo, algo assim maravilhoso. Ele falou: as mães pressentem as contas perfeitas. Não, aqui eu vou até antecipar. Aqui é o seguinte, quando eles têm lá na ilha uma senhora que é a única senhora, a baronesa lá do capitão, senhora muito rica, e um dia o cachorrinho dela se perdeu e ela disse que daria um dia que seria um dinheiro bem expressivo para aquela comunidade tão pobre que encontrasse o cãozinho. E ele encontrou, o narrador encontrou, o Felicíssimo encontrou, e eles foram entregar e receber, portanto, o prêmio. E é muito interessante que a visão da criança, ele fala quando ele entrou numa casa muito grande, muito iluminada, ele fala de um lustre que era imenso, ele só ficava olhando para o lustre, achando aquela coisa maravilhosa, que é a visão da criança, né? Como se o lustre fosse o sol ali daquela casa. E quando eles receberam o dinheiro, o pai entregou o dinheiro para a mãe, porque aí logo eles questionaram o próprio capitão lá, o marido da baronesa, perguntou o que eles fariam com o dinheiro. E olha a resposta dele, olha que coisa linda. Ele fala: minha mãe cuida de fazer contas porque senta mais na mesa de casa e eu ajudo a escrever o que ela pensa. Os pais eram analfabetos, mas a mãe ainda sabia fazer conta, organizar as contas da família. Falou: a senhora rica, talvez surpresa ou igual, comentou que as mulheres tinham o tino da casa e da família. Eram a matemática dos afetos. E eu disse: as mães. Eu disse: minha mãe vai educar esse dinheiro, minha senhora. As mães pressentem as contas perfeitas, mesmo que não saibam escrever. Elas pensam o mundo só com o olhar, percebem como falta cor ao mato, como estardalham menos pássaros. Elas sabem que desceram as águas das levadas, que os dias encolheram nem que 3 minutos. As mães escutam mesmo que de noite, durante o sono, e percebem que alguém partiu e a ilha está mais sozinha. A mãe é puro pressentimento, né? Puro amor, pura subjetividade. Quando minha mãe puser as mãos nesse dinheiro, vai levá-lo onde adube, onde cubra. Olha a beleza disso. Onde adube, onde cubra, onde cure, onde faça justiça. Esse dinheiro, minha senhora, vai ser inteligente à força de minha mãe. Vai aprender uma lição de vida. Vai ser como um doutor e eu ficarei feliz. Então, olha como ele coloca a sabedoria da mãe e esse papel que a mãe tem na organização, inclusive, das contas da casa, mas ele sem aquele apego, não é? Mas com justiça, com equidade,
com zelo pelo bem-estar da família, pelo bem-estar de todos. Não há egoísmo, não é? Não há aquela severidade, aquela agonia que se tem com dinheiro. Não, é outro trato, é uma outra dimensão de valores. E o pai entrega essa responsabilidade à mãe. O pai, como eu disse, é uma personagem que eu estou quase terminando, mas deixa eu falar do pai. Porque tem um simbolismo maravilhoso, porque o livro é muito rico nesse aspecto semiótico, que o pai tinha um espelho muito grande em casa, e quando o menino pouquinho nasceu, eles ficaram, meus pais, angustiados, saber do futuro daquela criança. O pai sempre se olhava no espelho, ficava sentado um longo tempo se olhando no espelho, e aquilo trazia um incômodo, na verdade era uma incógnita para o menino felicíssimo, uma criança, né? Embora ele já esteja adulto narradando, mas ele fala já das impressões dele quando criança, porque ele tinha a impressão, quando ele passava, que o espelho, né, aquela realidade invertida ali, que aquele pai entrasse dentro do espelho, que houvesse um outro pai ali dentro do espelho, diferente daquele pai que ele tinha ali, aquele trabalhador, aquele homem amoroso, devotado, né, ao trabalho e à família. Aquilo para ele era extremamente enigmático. Eu me lembrei um pouco de Alice através do espelho, né, aquele mistério. Eu lembrei da mitologia lá, do Orfeu, quando atravessa o espelho e vai para o reino da morte buscar sua Eurídice, né? O espelho tem sempre essa caracterização dentro da mitologia, da literatura, de um universo paralelo em que há uma vida, mas uma vida que aqueles que estão fora dele desconhecem, uma grande incógnita. Então é linda a imagem, as cenas em que ele fala do pai sempre sentado em frente ao espelho. Bom, e eu vou terminar aqui só mostrando para vocês um outro trechinho, que o tempo passa, né? Lá na segunda parte eles ficam adultos, e uma das questões da vida adulta dos rapazes, como um menininho que era amigo dele, que era seu companheirinho de nhanho, né, que era de infância, como outros meninos, eles crescem e vão servir, vão à carreira militar. E ele, pouquinho, não pôde ir porque diziam que ele era um pouco nécio. Na verdade, o nécio aqui nós vamos ver que ele não tinha uma vida muito prática, ele era um sonhador, era um poeta, né, de alma, afeito muito ao mundo da subjetividade, da fantasia, e para aquelas pessoas do local confundiram aquilo como se ele fosse nécio. Então ele viveu a vida de agricultor, que preocupava o pai, mas que o pai queria sempre que ele saísse, que ele buscasse um trabalho fora dali, mas ele fala o pai se acalmar, que ele era feliz ali. Mas o menino também, um pouquinho, também cresceu. É um menino agora de próximo de 20 anos, e ele acaba se apaixonando por uma menina, pela Rosinda. E eles vão se aproximar, vão ter um relacionamento. Isso vai trazer um tremor na vida do Felicíssimo, porque a vida dele foi se dedicar a pouquinho, ele imaginou que eles estariam sempre juntos e próximos. E agora vem, né, naquela primeira parte que foi mais lírica, mais subjetiva, agora uma parte que dentro dessa realidade deles vai trazer um pouco do elemento trágico aqui para a narrativa, e as coisas se definem um pouco mais, até com um pacto que vai surgir entre eles, uma coisa fantástica, surpreendente, que claro que eu não vou falar, né? Mas só para terminar, eu vou só mostrar para vocês, ó, meu irmão alongou o cabelo, esse tio assemelhou a Rosinda é a garota, ele deixou o cabelo crescer como o da menina, porque ele estava apaixonado, ó. Igualmente penteados, vestidos de cores pálidas, que eles confundiam os corpos à terra ou ao milho. Os dois eram magros, né? Ele não era o pouquinho, era com um menino mais encolhido, né? Mais diferente do Felicíssimo, que cresceu, ficou um rapaz robusto como o pai, muito alto. Ele não, ele pálido, magro, e a menina tinha o mesmo perfil. Bom, e de banda a banda caminhavam de mão dada, sem se largarem, talvez para fortalecerem de suas debilidades e resistirem ao vento, ao voo de algum condor, à rapina de uma ave que os quisesse devorar pelos céus. Eram uns, outros a repetir. Eu odiava. E apareciam, porque vai surgir aí esse elemento também que vai deflagrar esse tom um pouco mais trágico, muito bem trabalhado, burilado pelo autor, que é o ciúme.
não é? Mas há um outro elemento só para finalizar aqui que eu queria que vocês prestassem atenção na leitura, ao longo das 3 partes, a questão do duplo. Existe o pai que está fora do espelho, o pai que está dentro do espelho, existe Pouquinho e existe Rosalinda, que acabam deixando o cabelo crescer, um magos, vestiam roupas parecidas, acabam sendo também um duplo. E existe também as repetidas, que são 2 moças muito magras, que vestiam roupa branquinha, sem muita expressão, sem muita emoção, que eram servas lá da baronesa, lá do capitão, uma proliferação, sem falar da questão das mulheres da ilha, que tem características muito comuns também, que vão se espelhando. Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses detalhes da narrativa, porque tudo isso vai surpreender. É trabalhado com profunda delicadeza, com um esmero estético, algo que é a marca desse autor maravilhoso, Walter Hugo Mãe, que eu recomendo muitíssimo a vocês. Tem a edição aqui no Brasil também, a Editora Azul, né, que parece que publica obras do autor aqui, Editora Azul. Desculpe-me, pode ser que tenha outra editora, não estou me lembrando aqui imediatamente, mas é imperdível. Eu estou aqui realizando um sonho, falar de um autor que eu gostaria muito de apresentar a vocês há bastante tempo. E fica aí essa recomendação do Grilo Falante e aguardando vocês no próximo encontro e pedindo sempre seu joinha, a sua inscrição no canal e os seus comentários. Me conte, você já leu Walter Hugo Mãe? Eu espero que sim, mas me conta aí das suas impressões. Olha, um abraço e até o próximo encontro.